Um arco do Homem-Aranha com sabor de filme policial dos anos 70. É o que a gente vai ver hoje aqui no Museu dos Quadrinhos, a saga do Devorador de Pecados. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala aí galera que curte gibi antigo, você tá no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um minutinho aí, clica aqui no botão de inscrever, aciona o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal. Toda semana muito vídeo nostálgico para você. A saga do Devorador de Pecados, assim ficou conhecida esse arco de histórias escritas pelo Peter David com o Homem-Aranha, é uma saga que tem realmente aquele sabor de filme policial do Robert De Niro, com direção do Martin Scorsese, essa pegada de, sabe, você vê bem esse clima permeando a história aí do Devorador de Pecados. Inclusive, lembra também um pouquinho aquela série de filmes Desejo de Matar com o Charles Bronson, e não é à toa que o ator faz uma ponta aqui na história. Fica de olho nos clipes que eu gravei para ver se você identifica a hora que o Charles Bronson vai aparecer. Então a gente tem aqui nessa história o Homem-Aranha e o Demolidor, num caso bem assim, eu diria mundano, no sentido de não ter nada de excepcional, de superpoderes ou super vilões fantásticos, nada disso. Aqui a gente está visualizando a ação de um cara, um psicopata que usa uma escopeta que se denomina o Devorador de Pecados, que mata as pessoas que ele julga serem pecadoras e assim não têm direito à vida. Então essa história é bem pé no chão, assim, bem street level, né, que traz esses heróis, tanto o Homem-Aranha quanto o Demolidor, que são heróis chamados urbanos da Marvel, com uma história exatamente assim, bem urbana mesmo. Você também tem a pegada de quem fez, né, who done it, quem é o criminoso, e várias pistas falsas vão sendo colocadas no percorrer da história para que você, junto com o autor, vá descobrindo ali quem é realmente o Devorador de Pecados. Eu gravei aqui os 4 clipes que compõem esse arco de histórias, que foram publicados originalmente aqui na revista do Homem-Aranha em formatinho da editora Abril, mas a editora Panini relançou isso, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link. Se ainda estiver disponível, não custa nada você dar uma explorada lá e comprar se você achar que a história vale a pena. Beleza? Então, agora você confere os 4 clipes que compõem essa história. Acrescentei um temperinho extra, se você já é assinante aqui do canal, vai perceber que tem agora uns efeitos sonoros, tem umas coisas incorporadas aí na narração para deixar você mais imerso nessa história aí tão bacana do Peter David, desenhos do Rich Buckler e arte final do Brett Breedings. Depois dos 4 clipes eu estou de volta para dar uns recados finais. Vai daí! A primeira história de hoje foi publicada na revista Homem-Aranha número 87, lançada pela editora Abril em setembro de 1990, trazendo a história publicada originalmente em Peter Parker número 107 de 1985. Argumento de Peter David, desenhos de Rich Buckler, arte final de Brett Breeding, tradução, letras e cor do estúdio Art Comics. Uma narração em off da inspetora Jean DeWolf narra os fatos de sua infância, passando pela adolescência, os estudos na academia de polícia, o primeiro posto como policial, até alcançar o posto de capitã. Corta, vamos para o presente. Policiais arrombam uma porta. O apartamento de Jean DeWolf está totalmente destruído e jogado no chão o corpo da capitã. Mudança de cena, agora vemos Peter Parker atuando como fotógrafo do Clarim. Caminhando por Nova York, ele acaba encontrando um dos moradores da pensão da tia May. O Sr. Popchick acabava de receber sua pensão e ia fazer pequenas compras no centro da cidade. Peter alerta para o perigo de andar com dinheiro no centro. O alerta não era em vão. Logo em seguida, o idoso é atacado por um bando de ladrões num beco ali perto. Peter é alertado pelo sentido de aranha e vai ao socorro do Sr. Popchick. Após certificar-se de que o velho está bem, Peter coloca seu uniforme negro e parte no encalço dos malfeitores. O pau canta na casa de Noca, ou melhor, num beco sujo de Nova York. Logo a polícia, alertada pelos demais transeuntes, chega ao local do crime. O aranha entrega os bandidos de mão beijada para a polícia e um dos policiais fala: "Tá sabendo a respeito da capitã Jean DeWolf?" O aranha diz que não,
E aí vem a má notícia, ela foi assassinada. Temos um corte. Uma figura suspeita pede para se confessar. Nova mudança de cena, agora estamos no Clarim Diário. Robbie e Jonah conversam quando um padre que tem ideias radicais chega no jornal. O Aranha vai em busca de informações sobre a morte da Capitã DeWolf. Ele quer saber quem está encabeçando as investigações. O Aranha recebe a informação que o detetive Carter ficou responsável por investigar a morte da Capitã. Eles conversam brevemente e o Aranha diz que quer ajudar nas investigações. Entra em cena o Homem Sem Medo. O Demolidor está atrasado para um compromisso e pega uma carona no estilo dos vigilantes de Nova York. Matt Murdock é o advogado dos ladrões que assaltaram o amigo do Peter, o Sr. Popchick. Matt consegue com que eles sejam libertados mediante fiança. Peter, revoltado, culpa Matt pelos bandidos estarem soltos. Matt então reconhece o batimento cardíaco de Peter. Ele é o Homem-Aranha. Mais tarde, com a consciência pesada, Matt vai conversar com o juiz do caso, que é seu amigo. Na escuridão da sala, Matt ouve um batimento cardíaco. O Devorador de Pecados está lá. Matt se esquiva de um tiro, mas o juiz chega de repente na sala. Matt titubeia em reagir, afinal ele pode revelar a sua identidade. E nesse breve instante é o suficiente para que o Devorador de Pecados atire contra o juiz. Termina aqui a primeira parte da história. A sequência de histórias a seguir foram todas publicadas na revista do Homem-Aranha número 88, lançada pela editora Abril em outubro de 1990. Essa primeira parte foi publicada na revista Peter Parker número 108 de 1985. Temos um flashback. Matt Murdock, ainda um estudante de direito, conversa com o juiz Rosenthal. De volta aos dias de hoje, o juiz Rosenthal jaz morto no chão da sala. Peter, o Sr. Popchick e May saem do tribunal quando o Devorador de Pecados, gritando e armado no meio da rua, fala para os transeuntes que eles não devem se preocupar, e ele está atrás somente dos pecadores. Na confusão, Peter aproveita para se transformar no Homem-Aranha e enfrentar o Devorador de Pecados. O Aranha se esquiva de um tiro de escopeta e um transeunte leva uma bala perdida. Peter então entra em combate direto com o Devorador. Ele aparenta ser mais do que humano. Distraído por ver o distintivo de Jim DeWolf no cinto do Devorador de Pecados, o Homem-Aranha é atingido 1, 2, 3 vezes. Ao se proteger das pancadas do Devorador de Pecados, seus lança-teias são danificados. Novamente o Homem-Aranha se distrai com a visão de May Parker caída no chão. Ele lança o rastreador aranha, mas o Devorador de Pecados percebe e retira o aparelho. Matt chega um pouco atrasado. Já com o traje do Demolidor, vai ao encalço do Devorador de Pecados, que já fugiu da cena do crime. O Aranha vai visitar o detetive Carter. Ele menciona o fato de o Devorador de Pecados estar com o distintivo da Jean. O detetive se lamenta que a principal testemunha do crime envolvendo o juiz é um advogado cego. O detetive deixa entender que pode haver pistas no apartamento de Jean, dando a deixa para o Homem-Aranha ir até o local do crime. Novamente na igreja, o estranho de aspecto doentio se confessa ao padre. Ele diz que ouve vozes nas paredes. No apartamento de Jean, Peter descobre diversas fotos dele como o Homem-Aranha. Peter então chega à conclusão de que Jean DeWolf era apaixonada por ele, mas jamais revelou seus sentimentos. No enterro do juiz e também de Jean DeWolf, Matt escuta o batimento cardíaco do vilão. Porém, em meio a tantas pessoas, Matt não consegue distinguir quem é o Devorador de Pecados. Estamos de volta à igreja. Dessa vez, o Devorador de Pecados aparece usando sua máscara verde. Ele fala para o padre: Deus o abençoe, padre, pois o senhor pecou. Para em seguida disparar um tiro de escopeta a queima-roupa. Termina aqui a segunda parte da história. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2.
todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens e 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. A terceira parte da história foi publicada originalmente na revista Peter Parker número 109 de 1985. Veremos as repercussões das mortes do juiz, do padre, do transeunte causados pelo Devorador de Pecados. Todos os personagens envolvidos na trama reagem à própria maneira. O Aranha resolve fazer uma visita ao Rei do Crime. Ele busca informações. Quer saber se o rei é responsável pelos assassinatos. O rei nega e diz que a morte do padre, para ele, é prejudicial aos negócios. Matt também está em busca de informações. Ele julga que pode obter sucesso aonde o Demolidor falhou. Vai até o bar da Josie e sua busca de informações acaba se tornando uma luta de bar. Ninguém revela nada ao advogado. Após Matt sair, o Homem-Aranha chega no bar. Ele está revoltado com todos os crimes e, utilizando métodos violentos, consegue finalmente uma pista. O Aranha resolve bater a porta de um criminoso, um conhecido traficante de drogas. Utilizando métodos extremos, incluindo coerção, o Aranha deixa o vilão em maus lençóis, dando a entender que ele é um delator em meio a um bar de vilões. Desesperado pela situação, o Aranha acaba convencido que o traficante não tem informação nenhuma. No dia seguinte, no Clarim Diário, o Devorador de Pecados invade a redação. Ele quer falar com Jonah Jameson e toma Marla, a esposa do editor, como refém. Fingindo ser Jonah, Rob diz: "É a mim que você quer, largue a moça." Aproveitando-se dessa distração, Peter remove uma peça de uma máquina de escrever e, dando uma de Demolidor, lança o bastão na cabeça do vilão, que cai desmaiado. Desmascarado, vemos que se trata da pessoa doente que ia se confessar na igreja do padre que foi assassinado. Porém, em seu depoimento, ele diz não ter certeza se foi realmente o autor do crime ou se foram as vozes que ele diz ouvir nas paredes de sua casa. O Demolidor chega durante o depoimento e chama o Aranha de lado. Ele não reconheceu o batimento cardíaco daquele suspeito como sendo do Devorador de Pecados. Os dois então vão até o apartamento do suspeito. Investigando o local, os dois heróis descobrem que o suspeito preso, na verdade, era vizinho do detetive Stan Carter, o responsável pela investigação da morte de Jean. Investigando o apartamento de Carter, eles descobrem a fantasia do Devorador de Pecados. Ele é o verdadeiro responsável. O Aranha lembra que a última vítima seria Jameson e que Beth estava na casa de Jameson enquanto esse estava viajando. O Devorador de Pecados está prestes a fazer Beth e Marla Jameson suas próximas vítimas. Termina aqui a terceira parte da história. Na conclusão da história, publicada na revista Peter Parker número 110 de 1986, vemos que Beth se esquivou no último minuto do disparo do Devorador de Pecados. Ela se defende, entrando em luta corpórea direta com o vilão, dando tempo do Aranha chegar. Agora o herói está preparado, seus lançadores de teia funcionando, seus reflexos apurados. O Aranha perde a cabeça e começa a espancar o Devorador, já desmascarado, quase até a morte. Se não fosse a intervenção do Demolidor, talvez o desfecho da luta fosse diferente. Irritado, o herói ataca o Demolidor, que acaba sendo defenestrado. O Demolidor evita a queda e, provocando o Aranha, no intuito de levá-lo para longe dali, acaba provocando uma briga com o herói nas ruas de Nova York. O Demolidor consegue distrair o Aranha com seu bastão e, com a outra parte da arma, atinge a cabeça de Peter por trás. O Aranha acaba desmaiado. O Demolidor reconhece que só conseguiu vencer o Aranha porque ele estava emocionalmente abalado. Agora que o verdadeiro Devorador de Pecados foi desmascarado, as consequências de um policial estar envolvido em mortes tão trágicas agita toda a população de Nova York. O clima de violência contaminou a população. Lembra do Sr. Popchick do início da história? Ele resolve não ser mais um alvo fácil e sai armado pelas ruas de Nova York.
Novamente acuado no metrô, Pock-Tick reage, dessa vez matando seus algozes. Vamos saber um pouco mais sobre a história do Devorador de Pecados. Stan Carter, na verdade, era um agente da SHIELD. Antes de abandonar a instituição, passou por uma série de experiências que envolviam drogas e anfetaminas. Ele e outros voluntários receberam doses alteradas dessas drogas. O detetive acabou tendo sua força física aumentada em decorrência desses experimentos. Isso também afetou sua capacidade cognitiva, e o agente acabou sendo expulso da SHIELD. E é justamente a SHIELD que faz uma visita à Procuradoria de Nova York. Um agente informa sobre os tais testes envolvendo droga e o efeito colateral na mente de Stan Carter. Ele pode sair livre das acusações, alegando insanidade. O clima de violência em Nova York, com a prisão de Carter, acaba formando uma multidão do lado de fora da delegacia, ansiosa por fazer justiça com as próprias mãos. O Demolidor tenta evitar que Stan Carter seja linchado pela população, sob o olhar do Aranha, que nada faz. Ao dar as costas para a situação, o Aranha é chamado pelo Demolidor. Homem-Aranha! E logo em seguida, Peter! Isso é o suficiente para chamar a atenção do Aranha, que entra na briga, evitando que o Devorador de Pecados seja linchado pela turba enfurecida. Finalmente o Aranha caiu em si. Stan Carter é devolvido em segurança para ser preso no presídio de Riker. E ao final, Aranha e Demolidor conversam sobre toda a situação. Matt então resolve contar sua verdadeira identidade para o Aranha. E pela primeira vez, os dois interagem sabendo suas reais identidades secretas como amigos. Termina aqui a história de hoje. Você gostou? Quer mais histórias do Homem-Aranha? Lembra de algum arco de histórias que você acha que merece estar aqui no Museu dos Quadrinhos? Então usa a área de comentários e diz pra mim qual é a história do Homem-Aranha que você gostaria de ver aqui, ou do Demolidor, ou de qualquer outro personagem. Você gosta de histórias mais fantasiosas ou mais pé no chão, como foi o caso dessa aí? Comenta aí, vamos bater papo. É sempre bom ouvir o que vocês estão pensando do lado daí da telinha e ajuda, inclusive, a que eu me programe aí para produzir mais vídeos. Falando em mais vídeos, amanhã é o dia do Mestres do Terror. O canal aqui sempre está fazendo aqui um resgate desses autores de quadrinhos nacional de terror da década de 80 e de 90, trazendo sempre uma história curta, um conto desse gênero que eu curto tanto, que é o gênero do terror, e que foi tão importante para os quadrinhos nacionais nessas décadas de 80 e 90, com tiragens altíssimas. E a gente está explorando aqui revistas que entraram assim para mitologia, tipo a Calafrio, a Espectro, das editoras de arte, da editora VEC. Tem muita coisa legal e vários autores e várias histórias interessantes que você pode conferir. Dá uma explorada na playlist Mestres do Terror e, se puder, compartilhe esses vídeos ajudando o canal nessa missão de resgate desses nomes. Termino aqui o vídeo sempre reforçando meu convite. Vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Se você gosta de desenhar nesse estilo aqui, super-heróis, terror, ficção, tá precisando de uma moral, quer um apanhado geral de aulas, mais de 160 aulas, certificado de conclusão para você ao final do curso, participação de um grupo secreto para tirar dúvidas e apoio ao aluno. Tudo isso com risco zero, 15 dias de garantia total. Tem um link na descrição desse vídeo. Vem desenhar comigo hoje ainda. Começa a desenhar, vai ser muito bom ter você comigo lá no grupo dos alunos. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho como quadrinista independente, as sagas do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória, também coloco um link aqui. Você pode ler os quadrinhos gratuitamente. E se quiser comprar exemplares físicos, eu mando autografado aí para tua casa. Valeu? E se você quiser me seguir lá no Instagram, por lá eu tô todo dia também, botando coisas que vão acontecer aqui no canal, trailers, passo a passo dos meus desenhos. Pode trocar uma ideia no direct, tá aqui também na descrição desse vídeo um link, basta clicar, você vai direto para minha conta lá no Insta, me segue por lá também. Fico por aqui, espero que estejam todos bem por aí e até amanhã no quadro Mestres do Terror. Tchau, pessoal!